pessoal chegar para a gente iniciar a live de hoje. Hoje vamos montar um bolinho e falar um pouco de armazenamento. Apesar de ter feito essa postagem, a gente vai hoje tirar mais algumas dúvidas de armazenamento, de recheio. Então vamos lá, pega esse aviãozinho, chama o pessoal para a nossa live. Deixa eu colocar aqui já as nossas massas. Temos 3 massas. Vou cortar as massas com nivelador da Bricoflex. Oi, Ita. Gente, tem várias formas de montar o bolo. Muita gente tem, cada um tem a sua técnica. Eu vou estar ensinando para vocês hoje a minha técnica. Como eu gosto de trabalhar montando o meu bolo. Então, eu gosto de montar o bolo dentro da assadeira. Dentro da assadeira eu sempre monto o meu bolo, porque assim eu me sinto mais confortável. E aí, utilizo a cinta. O que é cinta, Jarilma? A cinta nada mais é o que eu utilizo para prensar o bolo. Gosto muito desse material, que é tipo uma fórmica, né? Então, ele é bem maleável. Vocês encontram na internet, é um kit que vem com de vários tamanhos. E aí, a gente tem que determinar a altura que a gente vai trabalhar. Normalmente, eu trabalho com 12 de altura. Então, a minha cinta é 12 de altura. Aí tem de 10, tem de 15. Depende muito da proposta que a gente quer dar para o trabalho que a gente quer fazer. E deixa eu abrir aqui a minha massa. Massa pode ser congelada? Pode. Assim a gente pode adiantar muito o trabalho. Mas para ser congelada tem que ter critérios. Primeiro a gente coloca na embalagem datada, validade direitinho, qual é a massa, 3 meses de congelamento. Se por acaso eu for utilizar somente 2 dias depois, aí eu posso conservar na geladeira sem problema algum. Mas se eu for demorar mais do que isso, eu vou congelar a minha massa. Vou aqui só nivelar. Isso aqui é muito importante. Eu hoje estou fazendo com nivelador, mas você pode fazer sem nivelador, tranquilo. Para eu ter as massas todas na mesma espessura. Vou nivelar todas as massas, ó. Aí sai toda certinho. Vou logo fazer a propaganda. Hoje vocês estão vendo aqui, ó. Produtos Bricoflex, lançamento. Maravilhoso. E é fácil de utilizar. É só encaixar tranquilamente aqui na faca que vocês utilizam. Para fazer um corte legal, eu tenho que utilizar uma faca de serra. Não sei se dá pra ver aí direitinho. Uma faquinha de serra. Então, assim eu consigo cortar o meu bolo bem legal. Aí se pergunta, o que é que eu faço com a tampa do bolo? Eu posso fazer com a tampa do bolo, bolo de pote. Pop cake. Então, nada se desperdiça. Deixa eu botando pra cá. Deixa eu nivelar esse daqui. E nisso, eu facilito para... Ô, Jarim, eu não quero nivelar o meu bolo. Eu tenho que pensar que tendo o bolo todos no mesmo tamanho, eu ajudo, já começo daí a ajudar na estrutura do meu bolo. De não ficar torto, de não ficar mais para cima, mais para cá. Então, porque eles vão estar todos no mesmo tamanho. Esse daqui já está cortadinho, que eu já tinha adiantado. Deixa eu contar como é que eu cortei esse daqui.
na forma mesmo, eu fui e nivelei na forma. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que foi. Assei o meu bolo, ele ficou um pouquinho acima. Eu peguei a faca, na mesma da hora, já é uma dica de como nivelar o bolo se você não tiver nivelador. Peguei aqui, ó, dentro da forma e cortei. Então, acabei nivelando o meu bolo. Dentro da cozinha da confeitaria, a criatividade é a nossa amiga. Nós somos confeiteiros, engenheiro, arquiteto. A confeitaria dá a oportunidade a gente de voar. Pronto, eu tenho as 3 massas aqui. Vou pegar a minha forma, colocar aqui a minha prensa, que é uma cinta, e vou encaixar o meu bolo. Aí você vai dizer, ai, como isso é ruim de utilizar, ele fica todo mole. A primeira coisa, quando eu coloco aqui, ele já molda certinho o meu bolo. Ele já fica do tamanho certinho. E aí voltamos novamente para um assunto que foi pauta no meu feed esses dias. E muita gente perguntou no privado se realmente não ficava ruim. Primeiro conselho que eu dou, vai ter que encomendar um bolo para saber. Mas vocês já podem deduzir, pelo tempo que eu tenho aqui na confeitaria, que não há diferença nenhuma. Então, eu vou molhar o meu bolo. Eu tenho que molhar o bolo. Ah, Jarima, mas eu já tenho uma massa que já é molhadinha, que eu acho que não precisa. Deixa eu explicar para vocês por que eu preciso ter uma calda no meu bolo. Eu preciso ter essa calda porque esse bolo, apesar de muitos clientes acharem que o meu bolo é feito, eu vou entregar de tarde, eu faço de manhã. Muitas vezes a gente precisa dizer não ao cliente porque a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Eu preciso bater minha massa, vou entregar meu bolo na sexta-feira. Eu vou bater minha massa quinta de manhã, massa e recheio, esperar esfriar, aí vou montar ele lá no final da tarde. Nisso ele precisa de 8 horas de descanso. Ele não é igual a gente que tá cansada e tá trabalhando. Se eu não respeitar esse tempo, eu corro muito risco do meu bolo sambar, cair, porque esse bolo não criou estrutura. Então, você que tá aí, que não é da área da confeitaria, mas é cliente meu, de muitas alunas hoje aqui, e alunos, né, que eu tomo em reclamação lá no grupo. Quando a gente diz, não dá pra fazer, não é porque a gente está sendo ruim com vocês, não. É porque o bolo, ele é ousado. Ele precisa de descanso. E se ele não descansar, ele vai desabar. E no final das contas, o que acontece? Cliente puxando a orelha da gente. Então, eu vou regar o meu bolo. Como eu tenho um bolo que tem uma quantidade exata, que eu acho e que eu aprovo de açúcar, eu não vou mais agregar açúcar aqui. Então, quando a gente está com sede, que melhor mata a sede é a água. Então, eu vou regar aqui meu bolo com água. Não é encharcar o bolo. Deixa eu fechar isso aqui direito que tá aberto. Uma bisnaguinha, fazendo propaganda de novo, a Briconflex lançou bisnaga. E eu vou regar o meu bolo. Reguei. Como é que eu rego? Eu vou fazendo um zigue-zague em toda extensão da minha massa. E aí eu consigo molhar sem encharcar. Porque se eu encharcar a minha massa, dá problema também. Nem tanto, nem tão pouco. Na medida certa. Eu tenho aqui 2 recheios. Eu tenho um recheio de ganache, que vocês já sabem, foi congelado. Você lembra daquele ganache? Pois é. De morango. Tenho um brigadeiro meio amargo. Essas lives, gente,
Tem gente que fica já ansioso para comer. E geleia de morango caseira, que a gente fez também naquela live. Eu só não fiz o brigadeiro, mas o restante foi naquela live que está salva. E vocês correm lá para ver como é que foi feito. Saudade, Mari! Vou lançar os cursos, tenha calma. Antes você comece a me cobrar aí mesmo. Essa massa é a massa Red Velvet. Que é uma massa bem gostosa. Vou aqui cortar os meus sacos. E vou começar a rechear o meu bolo. Tenho aqui... Vou colocar a primeira camada de ganache de geleia de frutas vermelhas. E lá vamos nós. Sou conhecida por aquela que gosta de recheio. Mas aí eu vou fazer uma ressalva muito grande. Não faça cliente de teste. E você tem que saber a quantidade de recheio que sua massa suporta. É muito importante isso. Porque aí eu vou dizer assim, eu quero aquele recheio do tamanho da massa. Mas aí eu tenho uma massa que não suporta. Então eu tenho que conhecer a minha massa e meu recheio. Vou aqui colocar a outra camada. Dou uma apertadinha. Por que eu aperto? Eu aperto. Não é amassar. Eu não quero uma maçaroca no meu bolo. Eu só vou apertar. Quando eu aperto, é só para ela encostar e grudar no meu recheio de baixo. Vou novamente, vou regar, fazendo aquele zigue-zague. Eu não retorno. Percebi que molhei minha massa inteira. Vou novamente com o recheio. Só que dessa vez eu vou botar geleia. Quando eu coloco geleia, eu coloco diretamente na massa. E eu não chego para a lateral. Para que a massa de cima, a massa de baixo, absorva bem esse recheio, que deve estar em um ponto firme. É uma geleia em um ponto firme, para que eu não tenha problema com minha massa na minha estrutura. Vou colocar aqui no meio. Eu gosto sempre que quando eu faço, vou usar ganache, que a base dele é branca, de chocolate branco, eu gosto de mesclar. Os pedacinhos aqui de morango. Eu gosto de mesclar. Por que eu gosto de mesclar com outro recheio? Porque é um recheio doce. Apesar de que esse tem um azedinho das frutas. Aí eu vou mesclar com o chocolate meio amargo. Chocolate não, brigadeiro meio amargo. Ele tá bem puxado pro amargo. Venho aqui e coloco o meu brigadeiro, que tá lindo, bem brilhante, num ponto perfeito. Minha cliente mais fiel de bolo Red Velvet entrou aí agora. Dificilmente, acho muito raro, eu não lembro da última vez que ela, quando encomenda bolo na minha mão, normalmente é Red Velvet. Só que ela pede um recheio específico. Eu acho que na próxima ela vai pedir esse recheio. Né, Perla? E aí eu venho com a outra massa e coloco aqui. E dou essa apertadinha. E eu tenho aqui a minha massa já toda prontinha. Vou embalar toda para que... Deixa eu dar uma limpada aqui para mostrar para vocês como é que eu vou embalar isso. Para ela descansar na geladeira. Espere um pouquinho para vir aqui amanhã comer, que eu ainda vou decorar esse bolo e eu espero que seja aqui em uma live. E aí, me diga aí se vocês querem uma live aqui para decorar esse bolo.
assim eu espero. Se não for essa semana ainda, esse bolo eu posso congelar. E aí eu decoro ele na próxima semana. Dúvidas? Me contem. Pega pra mim, por favor, aquele rolo ali de plástico filme. Esse grandão. Que aí eu vou embalar aqui. Eu aviso, Perla. Pode deixar que eu aviso. Pronto. Vou aqui embalar bonitinho o meu bolinho, que ele quer descansar. Ele precisa de descanso para que eu, pelo menos 8 horas ele tem que estar descansando, para que eu possa mexer nele para confeitar. Porque se eu tirar isso aqui agora, ele vai desabar. E aí aqui ele vai descansar bonitinho e ele vai firmar. Uma coisa que se fazia antigamente, porque assim, eu tô falando antigamente, mas vocês não me tirem que eu sou velha não. Mas é porque a confeitaria, ela muda todos os dias. Por isso que eu digo que é sempre necessário a gente estudar, e estudar sempre. Não dá para parar de estudar. Antigamente, se pegava vários pesos, era assim que se ensinava, e colocava aqui. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é mais necessário, que somente esse descanso aqui, bem embaladinho, bem bonitinho, ele vai já ficar com estrutura pra gente confeitar ele, seja com ganache. Essa massa pega tanto ganache, como ela pega chantininho, como ela pega pasta americana. E a gente tem que conhecer as massas para saber para que cada uma serve. Nem tudo serve para tudo. Eu sou um pouco relutante, como se diz assim, massa coringa. Massa coringa é uma massa gostosa, mas é uma massa que às vezes não serve para certo tipo de cobertura. E aí, me digam, tirei dúvidas ou deixei mais interrogações? Quem entrou agora, essa live vai ficar salva. Vai ficar salva. E no YouTube também, então aqui me lembrando, nosso YouTube é Jarilma Lopes. Ó, tudo mesmo é Jarilma Lopes. Vão lá no Facebook, é Jarilma Lopes. Vão aqui no Instagram, Jarilma Lopes. Então, todas as redes sociais, vão lá, vai estar lá salva também. Na bio do Instagram tem um link que vai dar direcionado tanto para o WhatsApp, tanto para o Face e para o YouTube. Eu tô demais. No meu link, lá na minha bio, vocês encontram todos e aí vai para todas as minhas redes sociais. Me dê lá uma moral. E aí, continue aqui no Instagram. Indique para seus amigos, porque tô sempre dando dica e vai vir muitas dicas bem legais por aí, tá certo? Muito obrigada para vocês que estiveram aqui presentes. Obrigada pelo carinho. Até mais, até breve. Um beijo, um cheiro.